Olá, povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos queridos pastores, todos aqueles que nos acompanham pelas páginas sociais. Eu, pastor e jornalista Ivan Ribeiro, presidente do projeto Cristo em Todos, falando aqui diretamente do projeto para todos aqueles que nos acompanham pelas páginas sociais. Queridos irmãos, uma semana de bênção, de vitória, orando, buscando o Senhor. Deus tem falado muito conosco, é só vitória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Bênçãos em cima de bênçãos, glória ao Senhor. Como é bom servirmos a Deus. Estamos aqui passando rapidamente para deixar-vos uma palavra, um ensinamento. O que nós precisamos hoje em dia é ensinamento da palavra de Deus. E eu, como pastor, aleluia, eu estou preocupado em ensinar a palavra de Deus. Então vamos aprender. Vamos lá no profeta, no Velho Testamento, o profeta das visões, o profeta chamado Ezequiel. Ezequiel, ele profetizou há 571 anos antes de Cristo, aproximadamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era Ezequiel? Ezequiel, ele servia a Deus como sacerdote em Jerusalém. Mas quando Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém e levou o povo de Deus cativo para a Babilônia, Ezequiel estava no meio, entendeu? Do povo. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequiel, o sonho dele era servir a Deus como sacerdote. Ele tinha se preparado para servir o Senhor como sacerdote, exercer a função de sacerdote em Jerusalém. E agora, com a ida de Nabucodonosor, tá entendendo? E pegando o povo de Israel, trazendo para a Babilônia, o sonho de Ezequiel caiu por terra, porque Ezequiel, ele não poderia exercer a função de sacerdote longe de Jerusalém. Por quê? Porque ele estava fora da cidade santa, estava fora de Jerusalém. Ele não poderia exercer a função de sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ezequiel, diz a Bíblia que ele foi morar à margem do rio Quebar. O rio Quebar era o rio que, entendeu, passava ali por Babilônia. Era o rio que sustentava a Babilônia. E Ezequiel foi morar ali à margem desse rio. E Ezequiel, desanimado, vendo a situação do povo de Israel. O povo de Israel, entendeu, estava completamente desorganizados, a vida política desorganizada, a vida espiritual, entendeu, desorganizada. O povo estava sofrendo e Ezequiel estava numa situação difícil e acompanhando tudo aquilo com seus próprios olhos. Deus chega para Ezequiel e fala com Ezequiel e levanta Ezequiel para ser profeta agora, porque ele só podia exercer a função de profeta longe de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não poderia exercer a função de sacerdote, mas podia ser profeta, profetizar para o povo de Israel. E Deus, na sua inteligência, Deus, entendemos, sendo conhecedor de todas as coisas, Deus chega e levanta, aleluia, Ezequiel como profeta. Aleluia, glória ao Senhor, falando para ele, chamando ele de filho do homem. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. E Jesus mesmo, aleluia, falou muito sobre esse detalhe dessa expressão, filho do homem. Glória ao Senhor. Deus chega para Ezequiel, chama ele de filho do homem e manda ele se colocar de pé, porque Deus iria falar com ele. Meus queridos, aleluia, no capítulo 37,
porque Ezequiel ele é usado de uma maneira extraordinária em visões, em revelações profundas, porque quem tem intimidade com Deus, Deus revela para ele coisas extraordinárias, Deus revela coisas profundas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos comunhão com Deus, é coisa maravilhosa. Deus revela o seu propósito que Ele tem na vida dos seus servos, na vida da igreja, porque hoje nós vivemos a época da igreja. E qual é a função de Deus? Revelar para nós o que Ele tem para a igreja no século 21. Quem é homem de oração sabe, aleluia, glórias a Deus, o que Deus tem preparado para nós no século 21. Deus tem falado muito comigo sobre essa questão, aleluia, da igreja do século 21. Glórias a Deus. Mas para isso, nós precisamos estar em comunhão, em inteira intimidade com Deus, em oração, jejum. E aqui no capítulo 37, meus irmãos, como vocês bem conhecem a história, eu não vou me aprofundar para me ganhar tempo, o tempo é precioso. Vocês conhecem essa história da visão do vale de osso seco. Aleluia. Deus chega para o profeta e mostra a visão para o profeta. E chega para o profeta e fala: porventura poderão viver esses ossos? Aleluia, Ezequiel. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você, pastor, você pregador, aleluia, você que é estudante da palavra de Deus. Deus aqui está falando com quem? Está falando com o profeta ou Deus está falando com o povo de Israel? Glórias a Deus. Deus aqui está falando com o profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por quê? O profeta, ele se encontrava desanimado com a situação do povo de Israel. O profeta já não dava mais valor, aleluia, ao povo de Israel, porque para ele o povo de Israel já estava, entendeu? Todos mortos e não valia nada para ele. Então veja bem, ele tinha perdido a esperança com o povo de Israel. É a situação que nós vivemos hoje. Quantas pessoas têm perdido a esperança na nação? Quantas pessoas têm perdido a esperança com a igreja? Quantas pessoas têm perdido a esperança, aleluia, com a vida do seu filho, a vida da sua filha? Tem perdido a esperança com a família? Quantas pessoas não têm mais esperança? Por quê? Porque o que você vê são só, entendeu? É desgraça. Você só vê más notícias. Então tudo isso causa em nós, entendeu? Uma desesperança. Aleluia. E então o profeta estava nessa situação, porque ele viu o povo de Israel sem vida nenhuma. Ele viu o povo de Israel numa situação tão delicada que ele já tinha perdido a esperança com o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é bem clara para nós. Isso que você está ouvindo aqui, você não ouve por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos pastores que já perderam a esperança no seu ministério. Quantos obreiros que foram chamados por Deus, mas devido às consequências, aleluia, já perderam a esperança, já não tem mais esperança. Aleluia, o teu ministério você vê ele como um vale de osso seco. A igreja que você dirigia, você vê ela já como um vale de osso seco. A nação que você ora, o nosso Brasil, que nós estamos intercedendo e orando, nós vemos a nossa nação, aleluia, também perdida, e muitas vezes nós queremos perder a esperança. Mas Deus que vivifica os mortos, Deus que vivifica, aleluia, aquilo que Ele quer vivificar.
ele tem que animar o profeta, porque o profeta está desanimado. Meu irmão, como é ruim você trabalhar com uma pessoa desanimada. Como é ruim você, aleluia, ter do teu lado pessoas desanimadas. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que você fala, vamos orar, ele não quer orar. Pessoas que você fala, vamos jejuar, ele não tem prazer em jejuar. Pessoas que você fala, vamos na igreja, não tem prazer de ir na igreja. Está cheia de pessoas desanimadas. Cheio de pessoas que não tem mais força para fazer a vontade de Deus. Não quer, aleluia, não tem força para evangelizar. Não tem força para orar pelos doentes. Não tem força mais, aleluia, para visitar os moradores de rua. Aleluia, estão totalmente desanimados. Não tem mais esperança. Não tem mais fé. Aí Deus chega para Ezequiel, porque Ezequiel estava na mesma situação de muita gente. Não tinha para ele mais esperança para o povo de Deus. O povo de Deus para ele estava como um vale de osso seco. Sabe aquele osso, aleluia, aqueles ossos sequíssimos, a qual os raios solares ali penetravam naqueles ossos e os ossos estavam sequíssimos. Entendeu? Sem vida, aleluia, tudo morto, um verdadeiro cemitério, aleluia. Deus então dá a visão para o profeta. Deus, aleluia, faz com que o profeta se encontre no meio de um vale, no meio de um cemitério, aonde esse cemitério está cheio de ossos e cheio de valas, cheio de covas. Uma visão espantosa, uma visão tenebrosa, uma visão que deixava o profeta temoroso. E Deus chega para o profeta e fala, dá uma olhada nesses ossos. A situação era lamentável, porque a situação era tenebrosa, a situação era lamentável, a situação era de morte. Aleluia! E Deus chega para o profeta e fala para ele, porventura esses ossos poderão tornar a ter vida? Ele sem esperança, veja só a resposta dele. Ele não fala para Deus, Senhor, sim pode. Ele passa a responsabilidade para Deus. Ele chega e fala assim, Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia. Porque ele não tinha esperança mais. Ali naquela visão daqueles ossos tornar a ter vida. Aí Deus dá ordem para o profeta. Como é bom obedecer. Muitas vezes eu quero dizer para você, você está desanimado, mas se você obedecer, o milagre acontece. Você, minha irmã, está desanimada. Você, pastor, está desanimado em exercer a sua função de pastor. Mas se você obedecer o que Deus manda, aleluia, você fazer, aleluia, o milagre acontecerá. Deus chega para o profeta e fala, profetiza para esses ossos. Aleluia. O profeta não discute. O profeta, ele passa a obedecer. É isso que Deus quer de nós, a obediência. Deus só pode fazer alguma coisa na vida de alguém quando esse alguém obedece. Quando esse alguém é obediente, aleluia, Deus pode realizar um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu me lembro de uma passagem que Jesus, pregando ali na Palestina, ele chegou para um cego, aleluia, e falou, vai e se lava, aleluia, no tanque de Siloé. Aleluia, aquele cego foi, aleluia, e obedeceu. A obediência é importante para quem quer receber um milagre. Glórias a Deus. A obediência é importante para quem quer ver milagre. Se eu quero ver milagre no meu ministério, eu tenho que obedecer a ordem de Deus. Se você quer ver milagre na tua vida, você tem que aprender a obedecer a ordem de Deus. Aleluia. O problema pode ser o maior problema, aleluia, do universo, mas se você obedecer a ordem de Deus, o milagre será feito.
Ezequiel estava ali passando o maior problema na sua vida, o maior problema social e político na vida de Israel, e o profeta já não dava nada mais para o povo de Israel, e Deus chega e fala para ele: profetiza, aleluia, meu servo. E quando ele profetiza, acontece um milagre. Quando ele começa a profetizar, acontece um reboliço. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, o segredo está na palavra. O segredo está, aleluia, em você profetizar. Profetizar não é aquele dom de profecia que, aleluia, Paulo diz lá no capítulo, aleluia, 12 e capítulo 13 de Coríntios. O dom de profetizar, não. Ao profetizar aqui que Deus está dizendo, é você pregar a palavra. É o que eu estou dizendo agora, profetizando a palavra. Aleluia, glórias a Deus, porque a palavra é viva e eficaz. A palavra, ela vai e produz efeito. A palavra é como espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e ela vai, aleluia, e faz aquilo, aleluia, que apraz a vontade de Deus. A palavra é viva, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele profetiza, acontece um reboliço, glórias a Deus. Você quer ver Deus fazer um reboliço na sua família? Profetiza. Você quer ver Deus fazer um reboliço na igreja? Profetiza a palavra. Não fica pregando, aleluia, prosperidade. Não fica pregando, entendeu? Coisas que está fora da palavra de Deus. Pregue a palavra, porque a palavra vai fazer o reboliço que ela tem a fazer. Aleluia. O que a nação brasileira precisa? Precisa de pregadores que pregam a palavra verdadeira e genuína, para que haja um reboliço na nação brasileira. Porque é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida, é a palavra que regenera, é a palavra que faz florescer, aleluia, glória ao Senhor, o jardim de Deus, é a palavra. Aleluia, glória ao Senhor. Eu me lembro, quando eu estava em São Paulo, eu fui convidado para pregar em uma igreja ali em Taboão da Serra. E eu sendo do ministério de Madureira na época, e esse pastor que me convidou, aleluia, ele era do ministério de Belém. Para vocês que são pastores, sabem da história das Assembleias de Deus, sabe que existe uma certa rincha entre Madureira e Belém. E eu, sendo de Madureira, tá entendendo? Eu recebi o convite para pregar ali na catedral ali de Taboão da Serra, em São Paulo, aleluia, e atendi o convite. Chegando lá naquela igreja, louvado seja o nome do Senhor, o pastor presidente, aleluia, ele, aleluia, me recebeu com toda as honras, mas não me conhecia, aleluia, e ele chegou para mim e falou assim: o senhor que é o pastor Ivan? Falei: sim, sou eu. Então, pastor, quantos minutos você precisa para pregar? Falei: pastor, aleluia, é o Senhor é quem manda, eu estou aqui para obedecer. Ele falou: pastor, 50 minutos dá para o senhor pregar? Falei: dá, tranquilo. E ele então, aliás, falou: pastor, então, quando for 8h15, eu passo para o senhor trazer a mensagem. E ali então, aleluia, quando foi 8h15, ele passou a palavra para mim pregar. E ele não me conhecia. Ele ficou sentado, aleluia, observando tudo. E ali, quando nós começamos a pregar a palavra de Deus, o que ocorreu? Houve um reboliço na igreja. Houve algo extraordinário na igreja.
que eu não precisei nem fazer apelo, porque pessoas vieram à frente, aceitaram a Jesus como seu Salvador, e curas e libertações. Aí quando terminou o culto, que eu fui falar com ele, ele falou: pastor Ivan, o senhor não precisa falar mais nada, porque o que Deus fez aqui, o senhor não precisa falar mais nada. O que o senhor precisa? Aleluia, eu vou falar com o tesoureiro, aleluia, para o tesoureiro te atender em tudo que o senhor precisa, porque o que Deus fez aqui, o senhor não precisa falar mais nada, as portas estão abertas para o Senhor. Oh, glórias a Deus, aleluia. Quem abre as portas é a palavra. Obedeça a palavra, faça a vontade de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Glória ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Guarde essa palavra no teu coração e lembre-se: se Deus é por nós, quem será contra nós?